Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos. Essa é a nossa oportunidade de meditarmos um pouquinho o Evangelho que a liturgia nos propõe a cada domingo. O Evangelho da Santa Missa Dominical, que particularmente alimenta nosso coração e nos dá também essas forças junto do Senhor para vivermos essa semana que se inicia. Hoje, particularmente, temos a possibilidade de meditarmos esse Evangelho no famoso domingo de Carnaval, já que na próxima quarta-feira estaremos celebrando a quarta-feira de cinzas, iniciando a nossa quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa, tempo tão rico de espiritualidade para a igreja e, se bem vivemos, para a nossa alma, nesse caminho, nesse itinerário quaresmal, a preparação profunda e presente da Páscoa, da alegria da Páscoa que se aproxima. Hoje é o 8º domingo do tempo comum. Nós vamos meditar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículos de 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como um mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Caros irmãos, nas últimas semanas, nós fomos percebendo como Nosso Senhor nos colocava diante dessa moralidade cristã que, em certa medida, era profundamente em contraposição, se contrapunha especificamente a essa possibilidade, ou essa compreensão humana de como a justiça deveria ser aplicada. Não que, como falávamos semana passada, que a justiça deva ser negligenciada, mas que aprendêssemos pelo olhar da fé, o olhar sobrenatural sobre as coisas que nos sucedem, acontecem no nosso mundo, sobretudo aqueles que se deixam conduzir pela mão providente de Deus, de que mesmo que as coisas não saiam exatamente como gostaríamos que acontecesse, que saísse, que procedesse, existe uma esperança sobrenatural que nos faz aguardar em Deus a recompensa de tudo aquilo que sabemos ofertar, colocar a seus pés com gratidão e com generosidade. Insisto, não é que nós sejamos sempre passivos a tudo que nos acontece, mas é que, apesar de nos acontecer, nós sabemos que existe alguém que, olhando para a nossa vida, é bom pagador e sabe recompensar quando o nosso coração, na sua presença, vivencia e oferece também as nossas dores e as nossas cruzes. Hoje, Nosso Senhor ainda insiste no aspecto desta correção, desta dificuldade e também desses equívocos que podem ocorrer com as pessoas que nos cercam. Porém, muito mais do que estarmos atentos, como muitas vezes pensamos que somos os que podem iluminar a vida dos demais, né? Talvez nesse sentido ainda nos ronde a soberba, né? Tantas vezes pelo mundo pregado como contradição na nossa vivência de fé,
E, em certa medida, também com razão daqueles que olham para os cristãos como os grandes moralistas a dizer o que e como deve ser feito e condenar aqueles que não fazem aquilo que o Senhor está pedindo que seja feito. Então, o Senhor vem profundamente de encontro a essa mentalidade. Se em algum momento cedemos a esta tentação de olhar com lupa a vida dos demais, hoje nosso Senhor nos insiste de que a primeira responsabilidade está com a nossa própria vida, de como correspondemos, de como vivenciamos a nossa fé, de como colocamos em prática os pedidos e ensinamentos de nosso Senhor. Ai de nós, se estivermos preocupados com o cisco no olho do irmão, exemplo que ele nos coloca hoje na parábola do Evangelho, enquanto traves nos impedem de contemplar, de vislumbrar o caminho pelo qual o Senhor deseja que nós percorramos. Ai de nós, se estivermos ainda empenhados a que nos outros seja sempre podado aquilo que não está de acordo com o Evangelho, enquanto desconsideramos na nossa própria vida tantas circunstâncias que ainda precisam ser iluminados pela misericórdia do Senhor. Circunstâncias iluminadas, aprofundadas e vivenciadas junto de Deus e com Ele, para que Ele tudo transforme, para que Ele leve a bom termo, para que Ele faça, Ele que é capaz de transformar também os frutos que na nossa vida nem sempre são doces, são aprazíveis, que às vezes são amargos, que Ele possa fazer com que estes frutos sejam agradáveis ao paladar. É claro, sem dúvida, de que muito necessitará do nosso esforço, porque nessa via de santidade não podemos ser instrumentos passíveis. Precisamos também labutar, precisamos também nos empenhar, precisamos também trabalhar, mas é a graça de Deus quem edifica. Aqueles frutos que ainda não fomos capazes de apresentar ao Senhor, seja pela nossa soberba, seja pelo nosso comodismo, seja pela nossa preguiça, seja pelo nosso deixar que aconteça um pouquinho mais para frente, vamos protelando. Que nosso Senhor nos dê, hoje, neste domingo, nesta oportunidade, um coração disponível, um coração atento às necessidades dos demais, um coração que sabe reconhecer na nossa miséria, na nossa pequenez, aquilo que ainda hoje nos tem impedido de ser ainda mais de Deus, de sermos mais generosos, de sermos mais atentos à sua palavra, de sermos instrumentos como Ele deseja que sejamos do seu amor no meio do mundo. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Eu gosto sempre de citar um ditado, que eu não sei se é um ditado brasileiro, mas pelo menos eu traduzo dessa forma. Muito mais acolhe, ou melhor, muito mais atrativo é uma gota de mel do que 1 litro de fel. Nós precisamos aprender a conviver com os demais com doçura. Precisamos também levar essa alegria do Evangelho com mansidão, com coragem, é verdade, mas com paciência. Não com a espada de quem vai colocar e aplicar a força, a realidade que Deus espera que entre em todos os corações. Uma gota de mel, a alegria, a bondade, a docilidade é capaz de atrair muitos corações à presença de Deus do que 1 litro, por maior quantidade que seja, de amargura, de corações fechados, de circunstâncias em que não deixamos que o Senhor seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida. São Beda dizia que o Senhor continua a falar contra o hipócrita da seguinte maneira:
pois ele não é uma árvore boa que produz frutos ruins. Como se dissesse: se você deseja obter a verdadeira virtude e não a falsa, que você demonstra por suas palavras, torne-a conhecida também por suas obras. Pois se o hipócrita deseja parecer bom, aquele que pratica o mal não pode ser considerado bom. Assim como se ele repreende o inocente, aquele que pratica boas obras não é, portanto, mal. Deixemos que o Senhor, nosso coração, encontre também a disponibilidade. Não só uma disponibilidade para segui-lo, mas uma disponibilidade para fazer também a muitos corações encontrarem a alegria de estar com o Senhor. Essa alegria que passa por a nossa vivência de fé com generosidade, com disponibilidade. Essa vivência que no dia a dia supera as contrariedades, supera as dificuldades, com esperança do céu, com a certeza de que aqui, neste mundo, caminhamos em direção a Deus, mas estamos de passagem. Aqui, o mundo que não nos compreende precisará muitas vezes ver nos bons frutos das nossas boas obras a presença de Deus, que é capaz de tudo transformar. Sermos aquele fermento na massa, aquela bondade no mundo em meio a tanta contrariedade, a tanta adversidade, a tantos corações fechados à presença de Deus. Semana passada nós mencionávamos e gostaria de terminar hoje a nossa meditação com a oração de São Francisco. Essa oração que nos faz recordar o quão importante o Senhor tem desejado que sejamos no meio do mundo, não para que nos enchêssemos de soberba, de orgulho, não, mas para percebermos que o caminho do Evangelho muitas vezes passará pela nossa vivência de fé, pelos bons frutos que a boa árvore é capaz de oferecer. Árvore que é alimentada, que é regada, que cresce, que é capaz de frutificar pela bondade e pelo cuidado do grande agricultor que é o Senhor. Na oração de São Francisco nós rezamos e pedimos também para nós neste dia, neste domingo tão especial, neste domingo de Carnaval, que sejamos em meio às alegrias deste mundo, sinais presentes de uma alegria verdadeira, de uma alegria que não passa, da alegria do céu, onde o Senhor nos aguarda. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aproveitemos estes dias de descanso para também prepararmos aquelas nossas boas listas de penitências, de obras de piedade, de obras de misericórdia, que vamos nos empenhar a viver nesta quaresma que estamos para iniciar na próxima quarta-feira.